Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Scott Hahn foi um ex-protestante que se converteu ao catolicismo simplesmente estudando, buscando sinceramente a verdade. Ele não se refugiou por trás da sua denominação cristã, mas buscou com todas as forças e com clareza intelectual a verdade em Jesus Cristo. Ele é autor de várias obras maravilhosas da teologia católica, como Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Scott Hahn, no seu livro Salve Santa Rainha, vai nos mostrar que Maria se faz presente também no Antigo Testamento. Os primeiros cristãos seguiram seu mestre lendo a Bíblia desta forma. Na carta aos Hebreus, o tabernáculo do Antigo Testamento e seus rituais são descritos como a imagem, sombra das realidades celestiais, e a lei como a sombra dos bens futuros. São Pedro, por sua vez, observa que Noé e sua família se salvaram através da água, e que esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós. A palavra de Pedro, traduzida como prefigurava, é na realidade um termo grego para tipificar, simbolizar ou ser o tipo de. O apóstolo Paulo, por sua parte, descreveu Adão como um tipo bíblico de Jesus Cristo. Scott Hahn está nos explicando que existe a prefiguração no Antigo Testamento como um sinal profético registrado na história da humanidade que vai indicar realidades futuras que vão se concretizar, vão acontecer realmente na história e que estão entrelaçadas no projeto de Deus para a salvação dos homens. Então, o que é um tipo bíblico? Tipo é uma pessoa real, um lugar, uma coisa, um acontecimento no Antigo Testamento que prefigura algo maior no Novo Testamento. Da palavra tipo, obtemos a palavra tipologia, o estudo das prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Contudo, é preciso ressaltar que os tipos não são símbolos fictícios. Eles são literalmente verdadeiros detalhes históricos. Quando São Paulo interpretou a história dos filhos de Abraão como uma alegoria, está em Gálatas 4, verso 24, por exemplo, ele não estava insinuando que a história, na realidade, nunca tinha acontecido. Na verdade, ele estava confirmando o episódio como história, mas como história dentro do plano de Deus, cujo significado ficaria mais claro após o seu efetivo cumprimento. O tipo bíblico não é uma mera alegoria, um evento que não teria acontecido no passado, no caso, no Antigo Testamento. Não. Os tipos bíblicos são realmente história. São acontecimentos reais que foram registrados no Antigo Testamento e que indicam algo que vai acontecer no futuro, que vai ser concretizado, no caso, no Novo Testamento. Como os textos bíblicos são inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o que podemos concluir de uma forma bem simples? Os tipos bíblicos são históricos, estão inseridos no Antigo Testamento e fazem parte do próprio plano de Deus para a salvação dos homens, porque são como profecias que vão se concretizar realmente no futuro, no caso, como já dito, no Novo Testamento. A tipologia revela mais do que a pessoa de Cristo. Nos diz também sobre o céu, a igreja, os apóstolos, a Eucaristia, os locais do nascimento e da morte de Jesus e a pessoa da mãe de Jesus. Desde os primeiros cristãos, nós aprendemos que o Templo de Jerusalém prenunciava a habitação celeste dos santos na glória. Aprendemos que Israel prefigura a igreja, que os 12 patriarcas do Antigo Testamento prefiguram
os 12 apóstolos do Novo Testamento, e que a Arca da Aliança era um tipo bíblico da bem-aventurada Virgem Maria. Citando alguns exemplos de tipos bíblicos, o ex-protestante Scott Hahn é taxativo. A Arca da Aliança é uma prefiguração, é um tipo bíblico da Santíssima Virgem. E por que isto acontece? Além dos tipos do Antigo Testamento explicitamente apresentados no Novo Testamento, há muitos mais que estão implícitos, mais óbvios. Por exemplo, o papel de São José no início da vida de Jesus segue claramente o papel do patriarca José no início da vida de Israel. Os dois homens partilham o mesmo nome. Ambos são descritos como justos ou retos. Ambos recebem revelações em sonhos. Ambos saíram exilados para o Egito e ambos surgem em cena para preparar o caminho para um acontecimento maior. No caso do patriarca José, o êxodo liderado por Moisés, o libertador. No caso de São José, a redenção trazida por Jesus, o Redentor. Esses tipos bíblicos acontecem para mostrar que Deus governa toda a história, que a sua providência não dorme, demonstrando para nós acontecimentos do passado que indicam realizações futuras e que vão culminar na salvação dos homens na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E apesar de tais tipos bíblicos serem profecias como que escondidas, veladas, implícitas nestes próprios acontecimentos, tais tipos bíblicos estão nas mãos da providência de Deus e também abordam temas envolvendo a Santíssima Virgem. Os tipos marianos são numerosos no Antigo Testamento. Encontramos Maria prefigurada em Eva, a mãe de todos os viventes. Em Sara, a esposa de Abraão, que concebeu seu filho milagrosamente. Na rainha mãe da monarquia de Israel, que intercedeu junto ao rei, em nome de seus conterrâneos. E em muitos outros episódios, e de muitas outras formas. Por exemplo, Ana e Esther. Assim como a Arca de Noé foi feita para suportar a antiga aliança, a Virgem Maria foi criada para suportar a nova aliança. Todos esses tipos bíblicos que realmente aconteceram na história de Israel pré-anunciam, profetizam, estão nos dizendo ainda que implicitamente que algo maior vai acontecer envolvendo a salvação dos homens. Aqui no caso estamos falando da Santíssima Virgem, que é a nova Eva, a mãe de todos os viventes. No caso de Maria, a mãe dos discípulos de Jesus, a mãe dos eleitos de Deus. Temos também a concepção milagrosa no seio de Sara, que vai pré-anunciar a concepção milagrosa de Jesus no seio da Santíssima Virgem, e assim por diante. Scott Hahn termina esta meditação falando da Arca da Aliança, uma vez que a Arca de Noé vai comportar a antiga aliança, uma vez que a Arca da Aliança vai comportar os 10 mandamentos que simbolizam a antiga aliança, temos, por fim, a Arca da Aliança por excelência, a própria Santíssima Virgem, que vai comportar em seu ventre o menino Deus, a concretização da nova e eterna aliança, a aliança entre Jesus, homem, e Jesus, Deus, a aliança perfeita, que nunca vai se quebrar entre os homens e o próprio Altíssimo. Nova e eterna aliança. Eterna porque jamais será destruída. E que se trata do próprio Verbo de Deus encarnado, Filho de Maria, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. E vocês? O que vocês acham dos tipos bíblicos
destas prefigurações que estão nas mãos da providência de Deus, em especial nas prefigurações que indicam os acontecimentos na vida da Santíssima Virgem. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.